Talvez você não perceba, mas muita coisa que não aconteceu na sua vida foi livramento. Nem toda proteção vem com alívio imediato. Às vezes, ela chega como atraso, como frustração, como um caminho que simplesmente não se abriu. E é exatamente aí que muita gente se confunde, porque aprende a associar o cuidado de Deus apenas ao que dá certo aos olhos humanos. Só que o Espírito Santo não trabalha apenas no que você vê. Ele age no que você nunca saberia se não fosse guardado. Enquanto você tenta entender por que certas portas se fecharam, há um movimento silencioso acontecendo. Decisões sendo desviadas, encontros sendo evitados, consequências sendo interrompidas antes mesmo de nascerem. O silêncio que você sente não é abandono, é estratégia. O céu não está parado, está trabalhando em níveis que sua mente não alcança, protegendo não só o que você é hoje, mas principalmente quem você se tornaria se certas coisas tivessem seguido adiante. Há momentos em que Deus protege tirando, não entregando, protege calando, não explicando, protege atrasando, não acelerando. E isso dói, porque a alma humana quer controle, quer clareza, quer respostas imediatas. Mas a fé madura aprende algo mais profundo. Nem tudo que parece perda é derrota, nem todo não é rejeição. Muitas vezes é o Espírito Santo dizendo, em silêncio, daqui você não passa, isso não é para você, isso te destruiria mais à frente. Se você chegou até aqui sentindo confusão, cansaço espiritual ou aquela sensação estranha de que algo foi interrompido sem explicação, escute com atenção. Esta mensagem não é para te convencer de nada, é para te lembrar que você nunca esteve desprotegido. Mesmo quando não entendeu, mesmo quando chorou, mesmo quando questionou, existe uma forma de agir de Deus que quase ninguém percebe, porque ela acontece antes do problema existir. O Espírito Santo não espera o incêndio começar para apagar. Ele remove a faísca. Ele age no início, no pensamento que não avança, na escolha que não se concretiza, no caminho que perde a força antes de virar destino. Você já pensou que talvez aquele relacionamento que não deu certo te poupou de uma dor muito maior? Que aquela oportunidade perdida poderia ter sido uma armadilha disfarçada de progresso? Que aquela mudança que não aconteceu te manteve vivo espiritualmente? Nós costumamos pedir livramento do mal visível, mas o Espírito Santo trabalha principalmente contra o mal que ainda não ganhou forma. É aqui que entra algo difícil de aceitar. Deus não te deve explicações imediatas. Ele te oferece cuidado constante. Se Ele mostrasse tudo o que foi evitado, você viveria com medo, não com fé. Por isso, muita proteção vem sem aviso, sem sinal, sem espetáculo. Apenas acontece, e você segue vivendo sem saber do que foi poupado. Quando você sente que algo simplesmente não fluiu, não foi, não aconteceu, não insistiu, isso pode não ser fraqueza sua, pode ser direção, pode ser o Espírito Santo criando obstáculos santos para impedir tragédias futuras. E enquanto você pensa que perdeu tempo, Ele pode estar salvando sua história. A proteção divina não começa no impacto, começa no desvio. Não começa no grito, começa no silêncio. E quem aprende a confiar nesse silêncio, descansa, mesmo sem entender tudo. Porque sabe que há um Deus cuidando de detalhes que jamais seriam percebidos a tempo. Existe um nível do cuidado de Deus que não toca suas emoções, não mexe com seus sentidos e não pede sua participação consciente. É ali que o Espírito Santo trabalha com mais precisão. Enquanto você lida com o visível, Ele organiza o invisível. Enquanto você reage ao que acontece hoje, Ele rearranja consequências que só apareceriam amanhã. A vida parece seguir em linha reta, mas nos bastidores ela é constantemente recalculada. Pessoas entram e saem sem grandes explicações. Conversas não acontecem.
Convites são esquecidos, decisões perdem força no último instante. Nada disso é aleatório quando você está sob a condução do Espírito Santo. Há uma inteligência espiritual ajustando o percurso para que você não chegue a lugares que custariam caro demais à sua alma. O problema é que a maioria das pessoas só reconhece proteção quando ela vem de forma dramática. Um livramento visível, um acidente evitado, uma situação extrema revertida. Mas o Espírito Santo prefere trabalhar antes do colapso. Ele mexe no cenário, altera o ritmo, introduz atrasos que parecem incômodos, mas são misericórdia pura. Ele cuida do encadeamento das coisas, não apenas do resultado final. Talvez você tenha sentido isso sem saber nomear. Aquela insistência que morreu dentro de você. Aquela vontade que perdeu sentido. Aquela porta que parecia certa e de repente se fechou sem explicação lógica. Nos bastidores, isso não é fracasso. É ajuste fino. É Deus protegendo você de escolhas que combinavam com o seu desejo, mas não com o seu chamado. O Espírito Santo trabalha como quem enxerga o quadro inteiro. Ele vê conexões que você não vê, consequências que você não imagina, pessoas que você ainda não conhece, situações que ainda não existem. E por isso, Ele age agora, no silêncio, para evitar que o amanhã se torne um peso insuportável. Quando você entende isso, algo muda por dentro. A ansiedade começa a perder espaço. A necessidade de controlar tudo diminui. Você passa a perceber que não precisa entender cada detalhe para estar seguro. Há uma mão firme guiando o processo, mesmo quando o caminho parece confuso. O que está sendo feito nos bastidores não é contra você. É a favor da sua preservação. Mesmo que doa no presente, mesmo que pareça injusto por um tempo, a proteção divina não faz barulho. Ela só garante que você continue inteiro. Há momentos em que a ação do Espírito Santo dói mais do que conforta. Não porque ele falhou, mas porque proteger nem sempre significa poupar sentimentos. Às vezes, significa poupar destinos, e isso exige cortes que o coração não entende de imediato. O problema é que fomos ensinados a medir o cuidado de Deus pelo quanto algo nos faz bem agora, e não pelo que isso nos custaria depois. Quando algo se perde, a primeira reação é perguntar o que fizemos de errado, mas nem toda perda é consequência de erro. Algumas são consequência de amor. Amor que enxerga longe demais para permitir que você siga em uma direção que, mais cedo ou mais tarde, cobraria um preço alto demais. O Espírito Santo não protege apenas o seu presente. Ele protege quem você ainda vai se tornar. Há perdas que impedem deformações internas, relações que, se continuassem, apagariam sua sensibilidade espiritual. Ambições que, se fossem alcançadas naquele momento, endureceriam seu coração. Caminhos que pareciam promissores, mas te afastariam lentamente daquilo que sustenta sua fé. Quando essas coisas caem, parece castigo, mas muitas vezes é livramento disfarçado de frustração. O Espírito Santo conhece seus limites melhor do que você. Ele sabe onde você cederia, onde se perderia, onde começaria a negociar princípios para manter resultados. Por isso, ele intervém antes que a sua consciência se desgaste, antes que sua alma se acostume com o que não deveria. Essa é uma proteção que não recebe aplausos, mas salva vidas inteiras. É por isso que algumas dores não vêm acompanhadas de explicações. Se você soubesse exatamente do que foi poupado, talvez vivesse com medo, talvez se paralisasse. Então Deus permite que você sinta a perda, mas não veja o abismo que existia logo adiante. Ele te poupa do trauma maior, mesmo que isso signifique atravessar um luto silencioso agora. Se hoje você carrega a sensação de ter perdido algo importante, respire. Nem toda perda foi um retrocesso. Algumas foram intervenções precisas, cortes necessários, ajustes feitos no tempo certo. A dor que você sente pode ser o sinal de que algo muito pior foi evitado. E isso também é cuidado.
Grande parte da proteção do Espírito Santo não está nas histórias que você conta, mas nas que nunca existiram. Situações que não avançaram, pessoas que se afastaram sem conflito, ambientes que perderam o brilho antes de se tornarem armadilhas. O cuidado de Deus muitas vezes se revela na ausência do desastre, não na superação dele. Há perigos que, se tivessem se manifestado, teriam deixado marcas profundas demais. Por isso, o Espírito Santo age como sentinela. Ele observa movimentos internos, intenções ocultas, tendências que ainda não se tornaram escolhas. Ele percebe quando algo começa a se alinhar contra você, mesmo que externamente pareça inofensivo. E então ele intervém, não com barulho, mas com precisão. Você talvez nunca saiba quantas vezes foi poupado de decisões que pareciam pequenas, mas teriam efeitos acumulativos. Quantas palavras não ditas evitaram conflitos irreversíveis. Quantas reações contidas impediram rupturas definitivas. Quantas oportunidades não aproveitadas preservaram sua integridade espiritual. Isso não é acaso, é vigilância constante. O problema é que o ser humano tem dificuldade de agradecer pelo que não viu. A mente registra o que dói, não o que foi evitado. Por isso, muitas pessoas caminham com a sensação de abandono, mesmo estando profundamente guardadas. Elas não percebem que o Espírito Santo removeu silenciosamente ameaças antes que ganhassem forma, antes que pudessem ferir de verdade. Existe um cuidado especial quando Deus percebe que você não suportaria certas batalhas naquele momento. Então, Ele impede o confronto. Não porque você é fraco, mas porque Ele é sábio. Ele sabe que algumas lutas só devem ser enfrentadas quando o coração está preparado. E até lá Ele protege, desviando, atrasando, dissolvendo o perigo antes que você precise lutar. Quando você entende isso, começa a olhar para a própria história com outros olhos. Não apenas para o que aconteceu, mas para o que não aconteceu. E aos poucos surge uma gratidão diferente, uma gratidão silenciosa, madura, que não depende de provas visíveis, apenas da certeza de que existe um Deus atento, cuidando de você em níveis que seus olhos jamais alcançarão. Existe uma razão profunda para você não ver tudo o que o Espírito Santo faz para te proteger. Não é descuido, é misericórdia. Se você tivesse acesso completo ao que foi evitado, a dimensão real dos perigos desviados, sua mente não descansaria. Você viveria em alerta constante, tentando antecipar ameaças, perdendo a leveza que a fé oferece. Deus não esconde o processo porque quer te manter no escuro, mas porque quer te manter inteiro. A informação excessiva não gera confiança, gera medo. O Espírito Santo protege não apenas o seu corpo ou as circunstâncias ao redor. Ele protege sua capacidade de continuar acreditando sem se tornar refém do controle. Ver tudo destruiria a simplicidade da entrega. Há também outro ponto. Se você soubesse exatamente como Deus intervém, talvez tentasse reproduzir o método, manipular decisões, forçar resultados. A fé deixaria de ser relação e se tornaria técnica. Por isso, o cuidado divino acontece fora do seu alcance consciente. Ele não pede sua permissão para agir, apenas sua confiança para permanecer. O silêncio de Deus não é falta de resposta, é preservação do vínculo. Ele sabe que há momentos em que explicar seria mais prejudicial do que calar. E assim, ele age. Corrige rotas, dissolve ameaças e sustenta você sem alarde. O cuidado não precisa ser visto para ser real. Muitas pessoas confundem maturidade espiritual com controle espiritual. Acham que crescer na fé é entender tudo, prever tudo, interpretar tudo. Mas maturidade, na verdade, é descansar mesmo sem entender. É seguir obedecendo mesmo sem ter clareza total. É confiar que o Espírito Santo sabe exatamente o que faz,
mesmo quando você não acompanha o processo. Quando você aceita que não precisa ver tudo para estar seguro, algo se solta por dentro. A tensão diminui, a pressa perde força. A comparação com a vida dos outros deixa de fazer sentido. Porque você entende que há um cuidado personalizado acontecendo, moldado para a sua história, seus limites, seu chamado. O que Deus esconde não é para te confundir, é para te proteger de um peso que não foi feito para você carregar. E enquanto você descansa, Ele continua trabalhando. Chega um momento em que a fé deixa de ser esforço e passa a ser repouso. Não porque os problemas desapareceram, mas porque você percebe que não está sozinho na vigilância da própria vida. O Espírito Santo não pede que você antecipe todos os riscos, nem que carregue a responsabilidade de prever o amanhã. Ele pede que você confie o suficiente para viver o hoje com inteireza. Descansar não é ignorar a realidade, é reconhecer limites. É entender que há coisas que você não pode controlar e nem deveria tentar. Quando você insiste em vigiar tudo, em entender tudo, em se antecipar a tudo, você se cansa por dentro. A alma se desgasta, a oração vira ansiedade disfarçada. Mas quando você aprende a entregar, algo se reorganiza internamente. O descanso espiritual nasce quando você aceita que Deus vê o que você não vê, que Ele sabe o que você ainda não sabe, que Ele age em áreas da sua vida onde você não tem acesso. Isso não te torna passivo, te torna confiante. A confiança não elimina as perguntas, mas impede que elas te paralisem. Talvez você tenha passado muito tempo tentando entender por que certas coisas não avançaram, porque alguns sonhos ficaram pelo caminho, porque algumas pessoas não permaneceram. E enquanto você gastava energia tentando juntar peças que não faziam sentido, o Espírito Santo já estava cuidando para que você não se perdesse tentando resolver tudo sozinho. Descansar é parar de lutar contra o silêncio de Deus e começar a habitá-lo. É aceitar que nem toda resposta vem em forma de explicação. Algumas vêm em forma de paz. Paz que não depende das circunstâncias estarem resolvidas, mas da certeza de que existe um cuidado contínuo sustentando você. Quando você descansa, você ouve melhor, percebe melhor. Não porque tudo fica claro, mas porque a ansiedade não grita mais alto do que a fé. E nesse espaço mais calmo, o Espírito Santo continua guiando, protegendo, ajustando o caminho, sem precisar chamar atenção. Se hoje você sente um cansaço que não é físico, talvez seja o convite para soltar o controle, para confiar mais, para descansar sabendo que enquanto você dorme, trabalha, ora ou até se confunde, há um Deus atento, zeloso, silenciosamente fiel. Talvez você nunca tenha um momento exato em que tudo se esclareça. Não haverá uma cena final onde Deus te mostra cada perigo evitado, cada caminho desviado, cada consequência interrompida. E isso é intencional. A proteção do Espírito Santo não busca reconhecimento, busca preservação. Quando você perceber, não será pelo que foi revelado, mas pelo que permaneceu inteiro dentro de você. Você ainda estará de pé, com cicatrizes talvez, mas com a fé viva, com dúvidas em alguns dias, mas sem ter se perdido de si mesmo, com histórias que não seguiram como você planejou, mas com um coração que não se corrompeu no processo. Isso é sinal de cuidado profundo. Cuidado que não fez barulho, mas sustentou você quando nem sabia que precisava ser sustentado. O Espírito Santo não te protege para te isolar do mundo, mas para te manter sensível nele. Ele guarda sua essência enquanto você atravessa fases que poderiam endurecer sua alma. Ele te livra não apenas do mal externo, mas daquilo que poderia te afastar silenciosamente de quem você foi chamado a ser. Se hoje você olha para trás e sente que algumas coisas não aconteceram, que certos caminhos nunca se abriram,
que algumas versões de você ficaram pelo caminho, talvez não seja motivo de lamento. Talvez seja evidência de um cuidado que atuou no tempo certo, do jeito certo, mesmo sem explicações detalhadas. Você não precisa entender tudo para seguir em paz. Não precisa enxergar os bastidores para confiar no diretor da história. Há uma presença constante cuidando do que você não alcança, ajustando o que você não controla, protegendo você até de si mesmo quando necessário. E se há algo que você pode levar consigo depois desta mensagem, é isso. Você está mais guardado do que imagina, mais acompanhado do que sente, mais protegido do que consegue perceber agora. O silêncio de Deus não foi ausência, foi cuidado. E enquanto você segue vivendo, há um amor atento garantindo que você continue inteiro no caminho. Agora, vamos encerrar com muita fé, me acompanhando nesta breve oração. Espírito Santo, eu me coloco agora diante de Ti, com um coração aberto. Nem sempre eu entendo os caminhos, nem sempre compreendo os silêncios, mas escolho confiar. Obrigado por me proteger quando eu não percebo, por me guardar quando estou distraído, por me desviar de perigos que meus olhos nunca viram. Descansa minha mente quando ela tenta controlar tudo. Acalma meu coração quando surgem dúvidas. Ensina-me a confiar mais na Tua presença do que nas minhas próprias explicações. Se alguma porta foi fechada, dá-me paz. Se algum caminho foi interrompido, dá-me discernimento. Cuida da minha vida, da minha fé, do meu futuro e daquilo que ainda não consigo enxergar. Permanece comigo, guia meus passos e guarda minha alma hoje e sempre. Amém. Se esta mensagem falou com você, deixe seu like para apoiar o canal. Inscreva-se para continuar recebendo conteúdos de fé e espiritualidade. Escreva nos comentários o que você está vivendo ou seu pedido de oração. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que não está sozinho.